O que é inércia térmica? Como ela impacta na eficiência energética, como às vezes ocorrem discrepâncias de orçamento de equipamentos e como os clientes, supermercados e redes da cadeia do frio e da climatização vão começar a solicitar esse parâmetro no momento do seu pedido de orçamento. Eu fico muito feliz e honrado de ser a primeira aula pública no Brasil sobre o tema e nós fomos os primeiros a trazer esse conceito, mesmo entre as grandes universidades do nosso país, seja em pós-graduação ou graduação. Então, olha essa aula até o final que ela vai fazer a diferença e logo, logo, os clientes vão começar a pedir esse parâmetro que faz toda a diferença e você vai entender por quê. Dá uma olhadinha nisso daqui, ó. Começa assim. Aqui nós temos o ambiente externo, tá certo? E aqui o ambiente interno, tá? Aqui é dentro da sua câmara frigorífica, fora da câmara. Quando eu falo câmara frigorífica, comece a imaginar nisso também como um balcãozinho. A coisa vai por esse caminho. Então vamos lá. Nós temos aqui a temperatura ambiente, aqui nós temos a escala de tempo, tá? Nesse eixo, e ele variando, né? Então eu exagerei aqui na amplitude para chamar a atenção que, claro, você já sabe, a temperatura varia ao longo do tempo. Então, eu não me preocupei muito em colocar aqui a escala, os valores escalares desse eixo, mas considere aí horas, dezenas de horas, e essa barreira, com essa barreira eu quero representar o interno do volume de controle, ou da sua câmara, ou do seu balcão analisado, eu vou chamar isso de volume de controle, que é o volume fechado. Ele tem também um deslocamento da temperatura. Claro que lá você tem uma resposta ativa em função dos sensores, mas, por melhor que seja seu sistema de controle, é praticamente impossível você atenuar a zero essa oscilação. Ela existe, tá? Claro que não é tão exagerada quanto eu coloquei aqui, isso é para chamar a sua atenção. O importante, o primeiro passo que eu quero te chamar é isso daqui, dá uma olhadinha. Quando você pega o instante zero dessa onda e o instante zero, e como se você colocasse um sensor aqui fora e um sensor aqui dentro, e colocassem eles aqui alinhados no mesmo gráfico, você vai ver um deslocamento de fase, né? Para quem estuda um pouquinho de circuitos elétricos, vai lembrar lá do fator de deslocamento, né? Quando você tem apenas a senoide, corrente, tensão, ou para quem entende um pouquinho melhor de harmônicos dos sistemas, você sim vai poder falar o cosseno φ, certo? Ou fator de potência real, que é diferente do fator de deslocamento. Aqui nós não temos o fator de potência a priori, porque sim, existem harmônicos térmicos, tá certo? Isso já foi demonstrado há séculos atrás. Agora, aqui nós temos o deslocamento de fase, e só isso. Você já pode extrair ensinamentos de projeto que tornam um projeto de uma câmara frigorífica muito mais eficiente em termos energéticos, e muitas vezes você não precisa gastar tanto com o que você vem gastando hoje, tá? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, vamos aos números, depois no finalzinho eu vou fazer um breve comentário sobre essa figura. O que é a inércia térmica? A inércia térmica nós vamos considerar como, assim como na mecânica você tem a inércia, imagine um sistema mola-massa, ou quando você tem um sistema indutor e capacitor, você também tem uma inércia, uma ressonância. Aqui na inércia térmica a gente vai discretizar isso de uma forma um pouco mais simples para você conseguir extrair os parâmetros de ambiente e fazer uma primeira análise já bastante importante, tá legal? Essa análise ela não considera os fatores temporais que esta imagem traria para você, mas aqui também é um aprofundamento bastante complexo, tá? Mas esse aqui eu te diria que hoje em dia no Brasil ninguém está fazendo essa análise, o pessoal que investiu no fundamentos já tem começado a aprender, mas ninguém tem colocado isso em prática até agora, e recentemente a gente concluiu uma grande pesquisa onde nós recebemos dados externos
e a gente apresentou um relatório para algumas empresas aí do setor que vão começar a colocar isso na sua inteligência de orçamento, na forma de solicitar orçamento, e você vai ver por que isso pode impactar beneficamente o teu negócio que está olhando aqui agora, você que está prestando atenção nessa aula, você vai ver como você pode sair na frente, tá legal? Então olha só, a inércia térmica ela é dada por capacidade frigorífica tá? O que é a capacidade frigorífica? É a capacidade real de absorção de calor do teu sistema. Então, eu tenho lá um sistema que não é a potência do compressor, não é a potência dos ventiladores, é a potência, a capacidade frigorífica, você sabe o que é isso aí. Se não sabe, dá uma olhadinha nas aulas que a gente tem aqui no canal. É a potência frigorífica do sistema, tá? Dividido por ΔT de temperatura por ΔTzinho de tempo percorrido. No momento da refrigeração, veja que eu já te estou dando isso aqui mastigado para você fazer uma primeira análise nos teus equipamentos que você projeta, ou você que é um supermercadista, ou você que tem frigoríficos, já pode começar a olhar isso também, porque isso impacta nos seus investimentos e na sua conta de energia, tá? Então é ΔT sobre ΔTzinho, refrigeração menos ΔT sobre ΔT de tempo, temperatura e tempo no momento do aquecimento. Então isso daqui é dado em kJ por segundo, é claro, você está acostumado com quilowatts, lembrando que quilowatt é kJ por segundo, e aqui nós vamos ter graus Celsius por segundo. É claro que se fosse mais formal era Kelvin por segundo, mas para dar uma primeira analisada aqui, graus Celsius por segundo você pode levar na boa. E vamos lá, ó. Legal, temos essa expressão. Como é que eu coloco números nessa história, Rafael? Para fazer um exemplo claro. Como é que eu tomo decisões em cima desse número que é o número M, de inércia térmica? Vamos olhar isso daqui, ó. Capacidade de refrigeração. Eu vou fazer uma análise crítica em duas câmaras frigoríficas, tá? Em duas câmaras frigoríficas serão feitas essa análise crítica. As duas, vamos considerar aqui para efeito de comparação da nossa aula, elas ambas têm uma capacidade frigorífica de menos 10 kW. Menos 10 kW, tá certo? Isso é bastante interessante. Agora dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou modelar a etapa de refrigeração de ambas, tá? Vamos lembrar que na refrigeração você está dentro de um ambiente controlado, tá certo? Então vamos considerar esse fator como igual para os dois casos. Aqui só para sermos didáticos, caber na lousa e dar um tempo apreciável e que dê para você assistir esse vídeo todo. Então, ó, vamos considerar temperatura 1 é a temperatura antes do startup da sua câmara, tá? Então, ela estava na temperatura ambiente de 20 graus Celsius, tá? Passados 1.800 segundos, quase um túnel de congelamento, vamos considerar aqui só para ter os parâmetros para chamar a sua atenção do que significa isso. Passados 1.800 segundos, que é meia hora, ela estava a menos 20 graus. Portanto, o ΔT de temperatura, que é T2 menos T1, tá certo? Então você vai ter aqui menos 20, menos 20 graus Celsius, você vai ter menos 40 graus Celsius de variação no tempo, tá certo? E aí, o que você vai fazer? Conforme nós temos a fórmula aqui na rampa de refrigeração, você vai ter ΔT sobre ΔTzinho. Ó. Copiei esta parte aqui. Então, variação de temperatura foi menos 40, dividido pela variação do tempo, que é 1.800 segundos, é igual a menos 0,022 graus Celsius por segundo, tá? É a rampa na qual ela está, se você considerar linear, não é assim, tá? Mas por uma primeira análise, isso aqui já é bastante importante, ela teria uma rampa de 0,022 graus Celsius por segundo, tá? Até você sair de 20 até chegar em menos 20, portanto, por fazer menos 40, tá? Essa seria a rampa de refrigeração, beleza? Vamos considerar, então, que isso é igual para as duas câmaras. A rampa de refrigeração foi a mesma. Agora, vamos ver
um pouquinho, eu vou realçar aqui, vou dar vou colocar um realce para você olhar o que é agora a inércia térmica. Vamos pegar uma câmara 1 hipotética em que a temperatura 1. Como é que eu faço agora a rampa de aquecimento? Você vai considerar ela em regime, na temperatura de set point, você vai desligar o sistema de refrigeração e você vai esperar por esse mesmo tempo aqui e ver a que temperatura ela vai chegar. Tá? Então, ó, funciona assim. No instante 1 da rampa de aquecimento, ela estava a menos 20. Passados 1.800 segundos, ela estava em menos 19. Então, de menos 20 foi para menos 19. Nossa, só, eu sei, dei uma chacoalhada aqui, só 1 grau variou? É só 1 grau, só para a gente chamar a atenção do efeito, tá? Então, ó, ΔT por ΔTzinho, menos 19 menos menos 20, deu 1 grau de variação positivo, dividido por 1.800, 0,0056 graus Celsius por segundo, tá? Como que você vai chegar no M? Você vai pegar menos 10 kJ por segundo, porque era menos 10 kW. Por que menos, Rafael? Refrigeração está retirando o calor, então você vai fazer menos 10, tá? KJ por segundo, no nosso exemplo aqui, beleza? Dividido por rampa de refrigeração, nós temos aqui menos 0,022 menos 0,0056, que vai dar um valor aproximadamente de 0,023, vai subir um pouquinho. Quando você divide menos 10 kJ por segundo por este resultado que é menos 0,023, que é a soma desses dois, né? Na verdade a subtração, né? Esse já está negativo, esse negativo menos esse positivo, vai dar um valor negativo de menos 0,023, vai dar um M de 439 kJ por segundo. Olha que interessante. Presta atenção nesse número na próxima câmara agora. Vamos para a câmara 2. A câmara 2, ela também, na rampa de aquecimento foi de menos 20 a menos 19. Essa daqui, na rampa de aquecimento, foi de menos 20 para 0. Também em 1.800 segundos. Claro que, intuitivamente, você já sabe que isso não está legal. Mas quando você coloca isso num número, é o que vai começar a acontecer agora. Os próprios clientes podem começar a solicitar esse parâmetro no contrato da instalação. Né? Isso é muito legal, porque te dá a vantagem de ser mais competitivo. Olha que interessante isso. Tanto o cliente quanto você, que é um instalador, tá certo? Então presta atenção nisso, olha. Ele vai de menos 20 a 0. Então o ΔT foi 20, tá? Em 1.800 segundos, mesmo tempo. A rampa de aquecimento foi mais agressiva, foi de 0,011 graus Celsius por segundo. Volta lá, quando você pega a rampa de refrigeração, menos 0,022, menos 0,011, você vai ter um resultado, né? Praticamente metade aqui, fiz de propósito. Divide menos 10 por esse resultado, que é este valor menos este, tá certo? Você vai ter, na verdade, um pouquinho maior, vai dar 300 kJ por segundo. Por grau Celsius, 300 kJ por grau Celsius. O que isso é interessante? Dá uma olhada. Agora você tem um número. Antes de dizer, leva mais tempo para aquecer, leva mais tempo para refrigerar. Isso não permitia você comparar máquinas de potências diferentes. Não permitia. Você tinha que comparar máquina com máquina, igual com igual. Menos 10 com menos 10, menos 20 com menos 20. Quilowatts, eu estou me referindo, de capacidade frigorífica. Agora você pode ter equipamentos de fabricantes diferentes, com capacidades frigoríficas diferentes, que quando você usa esta análise, que é a fase mais inicial da análise de inércia térmica, e já somos os primeiros a trazer isso no Brasil,
tá? Você já consegue fazer comparação. Então significa que você consegue pegar uma câmara frigorífica de um supermercado pequeno, de um instalador, pegar uma câmara frigorífica de um supermercado grande, de um outro instalador, mesmo que as capacidades sejam diferentes. A análise da inércia térmica vai te dizer algumas coisas. Por exemplo, que eu estava falando com alguns orçamentistas de supermercado, né? Falando, olha, nem sempre os equipamentos mais turbinados vão lhe dar a maior eficiência energética. Porque, veja, se a sua inércia térmica é bastante alta, mesmo com uma capacidade frigorífica instalada menor, mesmo com um compressor menor, com um evaporador menor, com um condensador menor, dependendo do tempo que ele admite, ou da potência mesmo do sistema geral, ele ainda assim pode ter uma alta inércia, o que pode favorecer a instalação dele. Então, quando você vai comparar potência com potência igual, isso é mais ainda recomendado ter o fator M na história. Você precisa inserir esse fator M, né? Porque você vai dizer, olha, eu tenho essa massa térmica. E como chegar nessa massa térmica são assuntos que a gente vai trazer aí, dependendo dos seus comentários, tá certo? Então, é claro que uma massa térmica, uma inércia térmica menor, significa uma instalação ou uma estratégia de instalação mais pobre do que aquela que tem uma inércia térmica maior. Porque, claro, quando o seu sistema desligar, em quanto tempo ele vai religar? Daí você tem partidas, você tem tempo de operação, você tem economia de energia. E de forma passiva, sem ter que enfiar equipamento lá para economizar energia. De forma passiva, usando estratégia termodinâmica, tá? Então, isso faz toda a diferença. Aqui é uma primeira abordagem, tá? Uma primeira abordagem. Agora, por exemplo, quando você considera os fatores harmônicos que existem aqui por conta da atuação ativa dos sistemas de controle discretos que hoje existem em todas as instalações do Brasil, são raras as que não são de on-off, você começa a ter ali uma interferência harmônica que degrada substancialmente a sua inércia térmica. Então, esse foi algumas discussões que tivemos mais recentemente, e isso pode impactar o teu negócio se você começar a incluir esta análise no teu orçamento e utilizar este argumento, tá certo? Para o teu cliente. Então, você que é um instalador de supermercado, você que é um supermercadista, temos muitos clientes aqui, muitos espectadores de supermercado, de frigorífico, dá uma olhadinha nisso, tá? Alguns já estão abrindo o olho para isso. Isso aqui é muito bacana e vai deixar nossas instalações muito mais eficientes, tá bom? Gostou? Coloca teu comentário aqui embaixo, deixa seu like, compartilha nosso vídeo e se inscreva no nosso canal, tá bom? Tchau, pessoal!